Bom dia, paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu dia, sua semana. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus, que a paz do Todo-Poderoso esteja sobre você e sobre a sua família. Neste momento vamos meditar na palavra do Senhor que está no primeiro livro de Reis, primeiro Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, verso de número 22. A palavra do Senhor vai falar aqui sobre Elias e os profetas de Baal. E nós vamos meditar nesta palavra nesta manhã. A palavra do Senhor diz aqui, em 1 Reis, capítulo 18, verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-lhes, pois, 2 bezerros, e eles escolha para si um dos bezerros, e o divide em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque vós sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que algumas coisas que clamai mais alto esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam com grandes vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, e conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços,
e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados irmãos, aqui estamos numa passagem bíblica, aqui em primeiro livro de Reis, capítulo 18, ao versículo 22 a seguir. Nós vemos essa história a respeito do profeta Elias. Profeta de Deus, a qual Deus fazia muitos milagres, muitas maravilhas, usando o profeta Elias. E nós vemos que aqui foi uma prova, de que o Deus de Elias, que é o nosso Deus também, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que há, na terra e no mar, é o Deus criador de todas as coisas. É esse Deus que nós acreditamos, é esse Deus que nós confiamos, que nós sabemos que Ele tem o poder de fazer e de desfazer, de refazer novamente. Esse é o Deus verdadeiro, Deus criador dos céus, da terra, do mar, de todas as plantas, de todos os animais, em especial também é o criador do homem, que Deus criou Adão do pó da terra, soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida, depois tirou uma das costelas de Adão, fez a Eva, colocou como companheira de Adão, e ali, então Deus, esse Deus que Elias está aqui servindo, é esse mesmo Deus que criou todas as coisas. E aqui nós vemos que Elias, ele estava vendo o povo de Israel cada vez mais se distanciando do Deus verdadeiro e buscando uma forma de adoração errada, uma forma de adoração a outras divindades que eles diziam que seriam divindades, uma imagem de escultura que eles faziam e colocavam o nome, como se fosse um Deus. Esse Deus aqui, essa imagem significa o Deus tal, E ali eles prostravam diante dessa imagem e adoravam ao Deus Baal, que eles consideravam que esse Deus Baal era o que dominava a chuva, era o que dominava, ali a produção de alimentos, que fazia chover para que a produção de alimentos pudesse acontecer. Mas na verdade, quem tem esse poder é o nosso Deus,
o Deus todo-poderoso, o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a outras, que as pessoas se dizem divindade, que as pessoas colocam como Deus. Então, Deus não se agrada, que Deus não dá a sua glória a ninguém. E aqui então esse povo de Israel, que era temente ao Deus verdadeiro, eles se distanciaram do Deus verdadeiro e começou a então procurar outro Deus para a sua vida, procurar outra saída. Eles não queriam obedecer às ordens do verdadeiro Deus. Eles não queriam obedecer à palavra de Deus como o Senhor tinha dito ao povo de Israel. Então esse povo começou a procurar, outra forma de adorar, outra forma, adorar outros deuses que não é o Deus verdadeiro. E aí Deus não se agradou nada disso e começou a se entristecer com esse povo. E Deus levanta então Elias como profeta para ir contra esse povo que estava se afastando do Deus verdadeiro e procurando adorar outros deuses, imagens de outros deuses, se prostrarem diante de imagens de outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E Deus estava triste, e Deus estava muito furioso com este povo que estava deixando de o adorar para adorar outras imagens. E aí vem, aqui Elias e faz um desafio com esses profetas de Baal, Elias, que servia ao Deus verdadeiro, agora ele faz um desafio para esse povo que está adorando esse Deus falso, esse Deus que não tem poder, esse Deus que não pode resolver a situação do povo. E agora Elias, ele vem aqui e faz um desafio. Então vamos fazer um desafio. Eu quero ver qual é o verdadeiro Deus. Eu sei que o meu Deus é o Deus verdadeiro, mas eu quero mostrar para vocês quem realmente é o verdadeiro Deus. E vocês vão ver com os próprios olhos. Então eu faço um desafio. Eu quero que vocês peguem 2 bezerros, um para mim, um para vocês. E aí vocês que são 450 homens, profetas de Baal, profetas de um Deus falso, vocês vão adorar o seu Deus. Vocês vão fazer o ritual que vocês fazem para adorar o vosso Deus. E se o seu Deus responder com fogo, queimar o holocausto, queimar este bezerro, juntamente com a lenha que está sobre o altar, então o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Porém, se o meu Deus, o meu Senhor, que eu creio, que eu acredito, ele é o verdadeiro Deus, então nós vamos servir a esse Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, que é o Deus de Jacó. É esse que é o verdadeiro Deus. Eu acredito nesse Deus. E ele disse aos profetas: e vocês acreditam em Baal. Então vamos ver qual é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, aquele que for o verdadeiro, ele vai então mandar fogo e vai consumir este altar, vai consumir este holocausto. E então ali é feito desafios. Eles concordaram, os profetas de Baal disseram: sim, vamos fazer isso. E ali então prepararam o seu bezerro, cortaram ao meio, colocaram a lenha, organizaram o seu altar. Ele colocou o bezerro em cima da lenha e começou a clamar a Baal. E eles clamaram, clamavam, até ao meio-dia clamaram, mas Baal não respondeu.
Baal não deu uma resposta sequer. Baal não falou nada, porque ele não era Deus, porque ele não tem poder, porque ele não tinha como realizar este milagre. As pessoas muitas vezes acreditam que uma imagem, que ali uma figura de alguém que já partiu desta terra, ele tem poder de fazer milagres. Não, meu amigo, não, meu irmão, não, você que está me ouvindo. Quem tem poder de fazer milagres é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Esse sim, esse tem o poder de curar, esse tem o poder de salvar, esse tem o poder de batizar no Espírito Santo e com fogo, conforme João João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, e Jesus ia aproximando, e ele então olha para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem tem o poder de fazer milagres, quem tem o poder de salvar, quem tem o poder de perdoar pecado, de purificar nós dos nossos pecados, é Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Agora Baal não tem poder para nada. Baal não tem poder para perdoar pecado. Baal não tem poder para fazer nada. Mas aqui está, que Elias, então, ele começou a dizer ao seu povo, ao povo de Israel, E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós, versículo 25, escolhei para vós um bezerro, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Não coloca fogo, não ponha fogo vocês mesmos, tem que esperar a resposta de Deus. É Deus que vai mandar fogo, não coloca fogo, Elias ensinando, mostrando para eles: não, aquele que for o verdadeiro Deus, ele vai responder com fogo, vai mandar fogo e vai consumir o altar, vai consumir o holocausto, não coloca fogo vocês mesmos. E então eles tomaram o bezerro, versículo 26, tomaram o bezerro que Elias deram e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando com alguém, no caso, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intenta alguma viagem. Porventura ele dorme e despertará. Então Elias começa a dizer aos profetas de Baal, sabendo que Baal não era Deus, sabendo que Elias sabendo que Baal não tinha poder. Então Elias começou a zombar deles, começou a brincar com eles, dizendo: grita mais alto. Quem sabe ele está conversando com alguém, quem sabe ele está planejando fazer alguma coisa, por isso que ele não respondeu. Quem sabe ele está planejando uma viagem. E ali Elias começou a falar: não, grita mais alto. E eles começaram a gritar mais alto, porém Baal não respondia. E também eles começaram a se retalhar, cortar o seu corpo, para ver se Baal respondia. Baal não respondia. Tudo isso mostrando, mostra que só há um Deus verdadeiro. E esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não existe outro Deus. As pessoas colocam,
fazem imagens de pessoas que já partiram, e ali coloca como um Deus, começa a ajoelhar diante daquelas imagens, começa a adorar como se fosse um Deus, como se fosse que aquela pessoa tinha o poder de fazer algum milagre para ele, e pede para aquela imagem, e para aquela imagem fazer alguma coisa, mas eles não fazem, ele não tem poder nenhum, aquela imagem não tem poder, aquela imagem não é um Deus. Nós só temos um Deus, um único e verdadeiro Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que existe um único Deus, que é, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e seu Filho Jesus e o Espírito Santo, que Deus, ele é uma trindade, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele está pronto para te ajudar. Basta você crer nele, basta você confiar nele, basta você buscar a ele, ele te responde. E aqui então os profetas de Baal, ajoelhados ali, clamando, pulando em cima do altar e dizendo: Baal responde, responde. Baal não respondeu, de cedo até passado do meio-dia. Aí chegou a vez de Elias, para parar, já venceu a tua hora. Baal não respondeu, então agora é minha vez. E ali, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar do Senhor que estava quebrado. Então, Deus, ele quer que nós consertamos o nosso altar diante de Deus, para que Deus responda também. Muitas vezes Deus não vai responder nós, porque nós ainda não estamos com o altar consertado. Mas quando nós nos consertamos, quando nós consertamos o altar, diante do nosso Deus verdadeiro, aí sim ele vai responder. Então Elias fez isso. Elias foi lá, consertou o altar e colocou as pedras organizadas, representando as 12 tribos de Israel, ou de Jacó, dos filhos de Jacó. E ali então colocou a lenha, cortou o bezerro, colocou em cima da lenha. E ainda Elias fez uma coisa que, aos olhos humanos, as pessoas, quem sabe os profetas de Baal, dizem: nós não jogamos água, e agora Elias manda jogar água. Aí que Deus não vai responder mesmo, aí que não vai vir fogo mesmo, porque água com fogo, é meio difícil, É um fogo pegar num lugar que tem água, que está molhado demais, é muito difícil pegar fogo. Mas quando é um Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, não existe barreira para Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então ali Elias fez esse desafio com esses profetas de Baal, E Baal não respondeu. Agora Elias, chegou a vez de Elias. Elias ali organizou o altar, colocou a lenha, colocou o bezerro, e agora ele manda jogar água, manda fazer um rego em volta, jogou água ali no altar, jogou água no holocausto, no bezerro, na lenha, e ali a água escorria, encheu aquele rego que estava em volta do altar, encheu de água. E agora Elias começa a orar. Mas tem aqui uma coisa muito importante. Elias não começou a orar qualquer Deus. Elias não começou a clamar a qualquer Deus. Elias começou a clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. E ali Elias começou a clamar, e ali Elias começou a buscar a Deus, e dizendo, eu quero ler aqui, quando Elias começou, então, aqui versículo de número... Versículo de número 36, vai dizer: e sucedeu, pois que, oferecendo
ser oferta de manjares, o profeta se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração atrás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, aqui Elias, ele mostra para esse povo de Israel que quem é o verdadeiro Deus e quem o povo de Israel deve adorar. E ele mostra que não é uma imagem de Baal ou de Azera ou de outros deuses que deve se adorar, mas ao único e verdadeiro Deus, que não precisa de imagens para adorar, Nós podemos ter ele na mente, no coração, mas não precisa de imagens para nós nos prostrarmos diante dessa imagem e adorar essa imagem. Não, aqui Elias mostrou, Elias não colocou uma estátua, Elias não colocou ali, e não falou o nome de deuses terreno, que simboliza deuses aqui entre aspas, mas não são Deus. O verdadeiro Deus é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o verdadeiro Deus, a quem nós devemos temer, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos adorar. Então é esse Deus. E aqui Elias faz esse desafio. E Deus manda então fogo do céu, consome o altar, seca toda aquela água que está no rego. E ali o povo então de Israel começa a adorar o verdadeiro Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, nós temos que olhar essas passagens bíblicas e meditar. Quem sabe nós estamos colocando outras coisas, outras pessoas, como Deus na nossa vida. Mas na verdade nós temos que adorar o nosso verdadeiro Deus, que é, o nosso Pai Celestial. Ele somente é Deus, não existe outro Deus como Ele, não existe outro Deus que tem o poder que Ele tem, não existe outro Deus que pode fazer as maravilhas que Ele faz. Então eu chamo a sua atenção neste momento para você acreditar nesse Deus verdadeiro, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus te ama, esse Deus verdadeiro, ele quer fazer o melhor por você, ele quer fazer a sua vida ser diferente, você ter paz no teu coração, você ter alegria na sua alma. É esse Deus. E eu trago para você, para que você medite sobre a oração de Elias, Elias orou ao Deus verdadeiro, e quando Elias orou ao Deus verdadeiro, ali Deus mandou fogo. Os profetas de Baal oraram de cedo até o meio-dia, mas a resposta não veio. Isso significa que Baal não é Deus. Isso significa que Baal não podia dar solução nenhuma para eles. Mas o nosso Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele sim, ele tem o poder de mudar a minha história. Ele tem o poder de mudar a tua história. Aconteça o que acontecer,
o nosso Deus verdadeiro, ele pode mudar completamente a sua vida hoje. Basta você crer nele, basta você confessar a ele dizendo: Senhor, me perdoa das minhas falhas, Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, ó Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero te servir e ao teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu entrego a minha vida para que o Senhor tome conta. E o Senhor então vai estar tomando conta da sua vida, te abençoando, te dando paz, te dando alegria, te dando felicidade. As lutas podem até vir na sua vida, mas Jesus está do teu lado, Deus está do teu lado para te garantir vitórias, alegrias, paz e ainda a vida eterna juntamente com Ele. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Vamos estar orando neste momento. Eterno e soberano Deus, neste momento eu quero te agradecer por ter me dado vida, por ter me dado saúde, por ter me dado a oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra aos meus amigos, aos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo, vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Senhor venha trazer, Senhor, a esperança, que o Senhor venha trazer a cura dessas enfermidades, desses males, Senhor, que esta vida está enfrentando, meu Pai. Que Ele coloca, Senhor, a fé dele, que ela coloca a fé dela em Ti, Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, no mar. Senhor, o Senhor que é Criador dos animais, o Senhor que é Criador das árvores, o Senhor que é Criador de toda a natureza, Senhor, o Senhor que é Criador do homem, fez o homem a sua imagem e semelhança, como está escrito na Tua palavra, Senhor. É a Ti, Senhor, que eu clamo neste momento, é a Ti, Senhor, que eu clamo nesta hora, que eu te peço, Senhor, que o Senhor visite este lar, eu peço para que o Senhor visite esta família, eu peço para que o Senhor entre lá naquele hospital, Senhor, aonde está aquela pessoa acamada, aonde está aquela pessoa na UTI, aonde está aquela pessoa, Senhor, que está passando por momentos de enfermidades e de cura, Senhor. Eu peço também, Senhor, para aqueles que estão nas cadeias públicas, Senhor. Eu peço para aqueles que estão nas penitenciárias, meu Deus, que eles sejam transformados pelo Teu poder, que eles sejam mudados, Senhor, que eles venham receber restauração da Tua parte, meu Pai, que eles possam ter uma vida mudada, transformada pelo Teu poder. Pai, eu apresento, Senhor, as famílias, Pai, eu apresento os lares, meu Pai, famílias que estão à beira da separação, Pai, entra com providência, Pai, para que eles venham, Senhor, se amarem, para que eles venham se unirem, cada dia mais, Senhor, e a Tua bênção vem estar sobre eles, Pai. É neste momento de oração, Senhor, que eu te clamo, é neste momento, Senhor, de oração que eu te adoro, é neste momento de oração que eu louvo o Teu santo e bendito nome, porque Tu és maravilhoso e és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Se você quiser, compartilhe este vídeo com os seus familiares, com os seus parentes. Comente, o que você está achando deste vídeo, o que você achou desse vídeo, qual é a sua, o seu pensamento a respeito dessa história que eu trouxe, bíblica, uma história bíblica a respeito de Elias e os profetas de Baal, e que Deus te abençoe e te guarde, e que Deus faça resplandecer a sua luz sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Amém?
Fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.